Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isabela, aqui da NTP Estratégias Digitais, e ele é o Danilo, nosso especialista em marketing, e hoje a gente veio falar sobre o setor de engenharia, sobre marketing digital para esse setor. Na verdade, eu quero começar falando sobre essa rivalidade do inbound e do outbound para esse setor. Pô, essa rivalidade inbound para outbound, na verdade, vale para muitos setores, né? Eu acredito que ao longo dos últimos anos foi criado um mito um pouquinho excessivo sobre o inbound, né? A questão de venda consultiva, tudo isso está tudo certo, só que aí foi muito inflacionado o conceito de inbound, perdendo um pouquinho o objetivo da coisa. O objetivo da coisa é sempre, querendo ou não, adquirir cliente. E quando você está entrando em contato com o seu potencial cliente, querendo ou não, ele sabe que você está querendo vender. Então, às vezes, esse trabalho de inbound, de alimentar com conteúdo e tudo mais, a gente acaba desfocando pelo medo de falar que a gente quer vender. E aí, como foi se inflacionado muito toda essa questão de conteúdo, aí veio à tona no último período toda essa questão de outbound, que nada mais é do que já tinha desde sempre, só que agora a gente vai meio que automatizar, e porque veio, eu acho, à tona, porque o inbound foi muito inflacionado. Então, bom, como é que eu faço? Então, deixa eu falar direto para o cara. Então, voltou isso um pouquinho atrás. Então, os dois, na verdade, podem coincidir, e especificamente no caso da engenharia, eu sou engenheiro, eu trabalhei muitos anos em obra, eu sei que o pessoal que trabalha com engenharia e construção é um pessoal que vai um pouquinho mais ao ponto. Então isso significa que não necessariamente, de forma geral, depois tem caso específico, não necessariamente o pessoal que, por exemplo, que consome conteúdo de blog, conteúdo de vídeo, né? É um pessoal um pouquinho mais assertivo no ponto. Pô, você está entrando em contato comigo, o que você quer? Entendeu? Aí por isso que a gente acha que talvez para esse tipo de segmento, uma abordagem de outbound, ou seja, eu tentar fazer o contato direto com o meu potencial cliente, pelo menos no começo do trabalho mais assertivo, sendo que para a atração, digamos, para o primeiro contato, sendo que o inbound talvez seja importante mais para a questão de nutrição e relacionamento. Mas pensando não apenas no tipo de profissional do setor de engenharia, mas no tipo de produto. Eles são produtos bem mais caros, né? Você não pensando só na construção civil, né? Mas você não vai comprar um site que custa 10 mil assim, sem pensar, né? Ah, é uma compra impulsiva aqui pela internet, tava no e-commerce de madrugada. É muito importante isso, sim. É um ótimo ponto que você colocou. Acho que vale a pena ter um relacionamento com o vendedor quando você vai comprar um produto mais caro. É muito importante esse ponto da venda impulsiva, porque ao mesmo tempo que realmente tem menos essa venda impulsiva, né, nesse sentido, e ao mesmo tempo tem do outro lado uma coisa também que eu não gosto de a venda. Já tem a compra impulsiva do lado do comprador, cliente, potencial cliente, e tem a questão de venda impulsiva que eu não gosto, mesmo conseguindo, né, mesmo que venda commodity. A gente, infelizmente ou felizmente, enfim, uma das consequências do capitalismo é exatamente isso. Você vai comprando e de forma impulsiva coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem. Mas isso, claramente, como você está super certo em dizer, isso vale mais quanto mais uma commodity e quanto mais... você falou do preço menor. Eu acho que quanto mais você leva para uma commodity, por exemplo, o Apple não é necessariamente barato, mas ele tem uma campanha muito forte para levar um commodity, que seja de classe A, mas commodity, que muitas vezes o cara compra por impulso, mesmo sendo uma coisa mais cara. Agora, no lugar da engenharia, não necessariamente o valor que faz a diferença. Você pode vender produtos, a gente está abrangendo a engenharia como um campo mais amplo, né? Então, você pode vender um projeto de construção ou pode vender as tarefas de construção. Você pode vender uma consultoria, você pode ser alguém só que instala peças, né? Pode fazer só fiscalização, enfim, tem vários serviços mais ou menos complexos. O ponto é que eu acho que é um lugar um pouquinho mais afastado do marketing tradicional, um pessoal que até por uma formação, né, mais racional, mais metódica, mais métrica, fica menos preso no impulso, né? Então não vai comprar aquela ideia, o meu produto é o fim do mundo. Então sempre mais acho que vai fazer sentido a questão da afirmação do herói. Não, eu vou te vender meu produto porque é melhor, porque tem a promoção até o final, esses gatilhos mentais, acho que não funcionam. Mas
A afirmação do herói é: o meu produto resolve o seu problema, tá? Então, você quer resolver esse problema? Eu posso te ajudar, meu produto, meu serviço, posso te ajudar. E se você não comprar o meu produto ou o meu serviço, o seu problema pode piorar. E esse é um ponto. E outro ponto é pautar na prioridade, porque muitas vezes o cara vai falar, interessante, mas aí fica lá, não dá retorno e tudo mais. É importante, não necessariamente não é importante, mas talvez naquele momento não seja uma prioridade. Mas essa aqui, a questão de avaliar, a engenharia realmente não tem, e eu acho sempre menos venda ou compra de tipo impulsivo. Então, podemos falar que o CRM é o foco principal do setor de engenharia. CRM, muito, muito bom esse ponto também. CRM é o foco, na verdade, é o foco para qualquer tipo de empresa. Se a gente trabalha B2B, se torna uma necessidade. Se a gente trabalha um B2C, é ainda uma necessidade, uma CRM. CRM não pensado como ferramenta, CRM pensado como processo, né? Customer Relationship Management. Depois a gente acaba associando uma ferramenta, mas CRM é um processo de relacionamento com o cliente, né? E do potencial cliente depois com o cliente. No B2C é mais fácil automatizar isso, né, com plataforma de automação. No B2C precisa mais de uma relação mais humana, porque você não consegue automatizar pelo que você falou, tem uma relação mais complexa, precisa ser humana, e é necessário. Agora, é importante pensar, e por quanto estranho que seja, poucas empresas de engenharia que poderiam ser mais próximas da questão tecnológica, poucas delas têm um sistema CRM estruturado. Onde eu trabalhei em empresas de bilhões de dólares de faturamento e não tinha sistema, tinha um CRM, mas não tinha um processo tão estruturado como eu poderia pensar. Por estranho que pareça, às vezes as empresas mais novas, então menorzinhas, que são mais próximas do desenvolvimento da tecnologia, tem um processo mais estruturado do que empresas grandes, pelo fato que elas são um pouquinho mais antigas. Mas o processo CRM, entendido como processo, é essencial para criar esse relacionamento e mantê-lo até virar o potencial cliente ou um cliente. Pensando agora assim, nessas ferramentas de automação, o que eu posso usar nesse setor? Hoje em dia eu vejo muito pessoal usando o WhatsApp, lista de contato assim mesmo, que você manda para a lista toda, tem essa meia automação e acaba tendo um pouquinho desse contato pessoal, porque você tem um número pessoal ali do comercial. Eu gostei muito dessa pergunta também. Eu acho que a ferramenta, primeiramente, a ferramenta não define o processo, mas o contrário, o processo define a ferramenta. Então, a ferramenta faz sentido dependendo do objetivo dela. Entrando no ponto bem prático da pergunta que você fez, o WhatsApp, por exemplo, para atração, eu acho que não funciona, acaba enchendo o saco, né? É invasivo. É muito invasivo, como aquele telemarketing. Então, realmente, para criar uma relação de WhatsApp, eu acho muito bom sim o WhatsApp. Eu não acho que vai mudar a automação. Por quê nesse segmento específico? Porque assim, a automação, eu acho que ela faz mais sentido quanto mais acima do topo do funil você estiver, né? Quanto mais aquela coisa de pegar a rede para pegar todo mundo, faz sentido. Mas quando o cara abre a porta para poder falar, você cria um relacionamento pessoal, eu acho que aí reduz tanto a necessidade, mas também a eficácia de uma automação, né? Processo, tem que mandar o processo, sim, mas não necessariamente automatizado. Então, o WhatsApp eu acho que faz sentido quando você já tem uma relação direta, para deixar claro, o cara tem que saber que você está agregando valor. A gente não está mandar promoção, por exemplo, mandar promoção para o WhatsApp, eu sou contra, não funciona isso nem no B2C. Claro, se você tiver uma base de milhões, mesmo com 1% ou 0,5% de retorno, você ainda vai fechar. Mas aí não é o caso de engenharia ou de B2B. Então, a automação faz sentido, mas mais na parte de atração, de busca. Ou seja, plataforma você pode usar para captura de lead, para poder prospectar, né? Eu quero prospectar empresa do segmento imobiliário, eu quero falar com o diretor de produção, de construção, enfim, de engenharia mesmo. O Hamper da vida funciona. O Hamper
funciona como princípio, né? Aí depois, mas tem várias ferramentas. É que você tem que pensar em duas coisas. Tem a parte de busca, né? Que é ainda a parte da inteligência comercial, ou seja, que tipo de empresa que eu vou prospectar, que pessoa dentro da empresa, que cargo, que departamento, a parte de busca. Busquei essa pessoa, fiz a captura, então tem um monte de ferramentas para fazer isso, tem o Find That Lead, enfim, tem um monte de ferramentas, a gente pode até deixar uma lista de algumas ferramentas de captura, e aí depois, até o LinkedIn pode permitir fazer isso, e aí depois tem ferramenta de prospecção ativa para criar esse primeiro contato, onde tem uma automação, né? Então eu peguei o contato dessa pessoa, antes de entrar em contato, de ligar, porque a ligação, a cold call, querendo ou não, é um custo muito alto pelo tempo. E o benefício que ele retorna, proporcionalmente, é muito baixo, porque eu tenho que fazer sei lá quantas calls para ter o cara que me abre a porta. Então, nesse primeiro contato, a gente tenta automatizar, sim, via e-mail, né? Via plataforma de automação de e-mail. Nesse caso, o Hamper poderia ser uma solução, mas tem outra, né? Outras. E aí, depois que o cara abriu a porta, respondeu o e-mail, aí a gente pode fazer um trabalho de ligação e tal, mais humano, ou caso a gente não, a plataforma não deu o resultado esperado, porque dá bounce, ou seja, o e-mail não existe, tal, não consiga achar o e-mail, aí sim tem um trabalho mais manual de cold call. Então, o ideal seria fazer automação sim, mas o ideal é integrar, na verdade, a automação com o trabalho manual. Eu acho que a automação pura, ela não funciona no sentido de um trabalho inteligente, não funciona, porque você está falando com um ser humano que tem uma inteligência, então não tem como automatizar ainda totalmente. Nesse sentido, eu posso falar que link patrocinado é automação, é inbound, é para... Você está arrasando com as perguntas, né? Hoje, hein? Bom, por literatura, o anúncio, o Google da vida tal, é outbound, porque é considerado interruptivo, ele interrompe a sua navegação. Na minha concepção pessoal, que a gente coloca aqui na empresa, eu não concordo muito com essa abordagem, porque interromper não é necessariamente fazer um outbound. Para mim, a definição é outbound, eu faço o primeiro contato com o potencial cliente, inbound, o potencial cliente faz o primeiro contato comigo. Então, quando eu coloco um anúncio, mesmo que ele esteja de alguma forma interrompendo, talvez, a navegação, o cara pode pular o anúncio, pode decidir de clicar e entrar em contato. Se ele entrar em contato, é ele que está fazendo o primeiro contato. Tanto é que os anúncios eles são usados em estratégias de inbound e não de outbound, né? Então, como falei, todos os livros vão falar que é outbound, que anúncio é outbound, para mim não, para mim é inbound, porque eu falei. Faz sentido agora, quando a gente fala de segmentos tipo engenharia, que são muito, onde o pessoal vai menos para uma procura de um conteúdo, de uma solução, não vai ler o blog e tal, é mais ao ponto, então provavelmente o anúncio funciona só para fundo de funil, ou seja, estou procurando empresa de engenharia, Então o que acontece? Tem duas coisas a serem consideradas, duas observações. Primeiramente, provavelmente, se a gente fizer o Google, tem pouca busca, né? Porque também quanto mais complexo o trabalho, né, que a gente for fazer, mais é relevante a indicação mais do que a busca, né? Se você quer um trabalho complexo, um médico para fazer um exame específico, você não procura no Google, você pede indicação. E aí tem um processo de criar essa indicação, por quê? Porque dá confiança. Então a gente precisa criar, através do engajamento, do CRM que a gente mencionou, esse nível de confiança para o cara comprar de você mesmo sem ser indicado. Então, além do inbound e outbound, posso falar que o networking é muito importante para esse setor. O networking é importante, para sim. Trabalhar a indicação. O networking é importante, sim, mas mais uma vez, o networking nada mais é que outra ferramenta de relacionamento, como qualquer outra, simplesmente não automatizada. Então a gente precisa entender onde é que ela se encaixa no nosso funil, na nossa jornada. Networking é mais pautada, eu acho, de novo, na atração. Networking é aquela coisa de participar de um evento e conhecer as pessoas, então primeiro contato, atração. Não necessariamente é uma ferramenta de nutrição, né? Porque a nutrição é mais pautada em 1 a 1, e não necessariamente eu acho que funciona quando você não tem um funil estruturado. Eu sei que todo mundo fala, por quê? Porque que adianta usar uma ferramenta de atração, seja networking, seja anúncio e tudo mais, se eu não sei o que fazer depois disso?
Não sei o que fazer não é só, pô, eu sei que vou entrar em contato. Não ter um processo estruturado. Então, networking para mim é nada mais que uma ferramenta de atração, ou seja, para primeiro contato, e faz sentido só uma vez que você tiver o seu funil estruturado, porque quando você tem um funil estruturado, você consegue ver onde está o seu gargalo ao longo da jornada do cliente. E aí você consegue enxergar. Então, provavelmente o seu funil não é na atração, provavelmente o seu funil é o que eu faço depois que eu entro em contato com esse cara, porque você vai num evento, pega um monte de contatos, o cara até bate papo e tal, mas nada fecha. E não fecha por quê? Porque talvez você está ali no evento errado, talvez você esteja falando com as pessoas erradas, talvez você não esteja propondo de forma certa. Então são todos problemas que não são da parte de networking. Então você está abordando algo que não é o seu problema principal nesse momento. Então quando você diz indicação, a indicação seria lá no fundo do funil. Posso estar trabalhando o sucesso do cliente, talvez? Então, a indicação, o fundo do funil, na verdade, quando você tem um cliente, ele pode trazer uma indicação, né? Porque, claramente, se seu cliente está feliz com o seu trabalho e traz uma indicação, essa indicação que vem tem mais já confiança, né? Porque o amigo dele, enfim, indicou. Só que ele tem que passar lá de cima. Ele ainda está entrando lá de cima. O problema da indicação é que é difícil criar um processo previsível por indicação. Eu não sei quantas pessoas, não posso prever quantas pessoas vão indicar, a não ser que eu já tenho uma cartela de pessoas, aí já entra quase no multinível, né? Que eu sei que tantas pessoas vão me indicar, tantos por dia, mas aí a indicação é mais feita na base da qualidade, mais feita na base do FII que o cara vai ganhar, então vai para... Né? O cara que indica vai para multinível. Na parceria. Aí já é outro papo. Mas a indicação, aquela pura, eu vou te indicar porque eu acho que gostei do seu trabalho, talvez tenha uma taxa de conversão muito alta, mas o problema é, quando a gente cria um processo ainda para a engenharia, a gente quer criar um processo previsível. Então eu acho que é mais importante do que ter uma indicação com valor alto de fechamento, é mais importante criar um processo previsível com muitos valores baixos que eu possa prever. Então, por isso que eu acho que a indicação não é necessariamente uma abordagem estratégica. Tem algumas ferramentas, por exemplo, o BNI, que a gente até fazia parte, o Business Network International, que é uma comunidade que é pautada muito nessa questão da indicação, né? Não entro nos detalhes para não alongar. Mas a gente decidiu sair exatamente por essa questão, porque a indicação não gera um processo previsível, isso. Um resultado previsível. Voltando ainda agora um pouquinho para o Google de novo, eu posso falar que as keywords para esse setor, elas são caras, elas valem a pena, porque eu preciso segmentar muito bem por geografia. Então, a keyword cara, eu não acho que pode existir uma afirmação como a keyword cara, né? Porque quando a gente faz um trabalho de marketing, ou de prospecção, o algo é caro só em relação do resultado que ele traz. Então, se eu pago uma keyword de 50 centavos e ela não me traz nada, e aí depois eu pago uma keyword de 50 reais, mas ela me traz um resultado de 1.000, eu prefiro pagar 50. Então, não vou falar que a keyword é cara. A minha keyword é cara, não cara em relação ao resultado que ela traz. Então, o que a gente vai ver? O tipo de retorno. Só que quando a gente faz esse tipo de trabalho, pautado já, fazendo um anúncio, pautado já no fundo do funil, o problema é o cara está entrando em contato com você sem conhecer a sua marca. E tendo aquela necessidade de fechar naquele momento. E quando você faz isso, quando está nessa dor, o cara, com certeza, 99,999%, o diferencial para ele fechar vai ser o preço. Porque não tem tempo. Mesmo querendo ser o melhor consultor do mundo, não tem tempo na necessidade dele para ele poder entender o seu diferencial. Então, isso tem que ter cuidado. Fazendo um anúncio no Google ou nas ferramentas assim, de busca, pautado no fundo do funil, na busca, normalmente você trabalha, não vai conseguir colocar na qualidade como seu diferencial. Por isso que é melhor fazer um trabalho lá atrás, do topo do funil, para o cara entrar e fazer todo aquele trabalho consultivo, talvez naquele o cara não esteja no momento de compra, mas você cria esse relacionamento estruturado, né, e otimizado, e aí quando o cara precisar comprar, ele vai comprar de você. Então, na verdade, toda aquela coisa, é como se a gente tivesse criado um processo previsível
previsível de indicação, porque a indicação que ela faz, ela traz intimidade, confiança. Então a gente cria esse processo ao longo do tempo. Então, só para resumir, anúncio do Google faz sentido quando você tem que saber que tem talvez pouca busca, porque não adianta também usar palavras amplas, palavra curta, e o seu diferencial muito provavelmente vai ser só preço. Não adianta falar que você tem o produto ou serviço melhor do mundo. Pensando então em nutrição desses leads do topo do funil que me encontraram lá no Google, como é que eu vou nutrir eles? Eu preciso ter um blog, eu preciso ter conteúdo na rede social? Setor de engenharia é prioridade isso? Vale a pena o custo-benefício, pensando em relação ao tempo para produzir esse conteúdo? Então, blog, vamos lá. Conteúdo é bom, né? Faz sentido sim. O ponto tem que se afastar um pouquinho do conceito clássico de vou fazer conteúdo para gerar contatos orgânicos, né? Ou visitas orgânicas. O blog especificamente, eu acho que hoje em dia criar um blog do zero com esse objetivo não rola mais. Isso não vale para engenharia, vale para qualquer lugar. Já se você tem conteúdos, a não ser que você venda, sei lá, educação e tal, tipo, venda conteúdo é outra coisa, né? Porque, claro, você tem que mostrar o que você tem, o que você vai vender. Mas, no geral, não. Outra coisa eu tenho já um conteúdo em casa, no post, tal, no blog ou em outros lugares, eu posso usar, explorar ao máximo esses recursos, esse ativo que eu já tenho, são duas coisas diferentes. No caso da engenharia, eu acho que fazer um blog, você pode até pensar em fazer uma coisa de news, né, de segmento, como o segmento Zebob e tal, mas não necessariamente eu acho que pode ser pautado no aumento de visitas, mas na nutrição. O que eu sugiro fazer como conteúdo, claro que precisa, diria que o vídeo vai rolar mais, né, porque o pessoal está muito nessa tendência, sempre mais preguiçoso e tudo mais. Mas o que é importante fazer é fazer, seja vídeo, seja post, alternar curtos com mais longos, né? Aquele que a gente chama de satélites, né? Mais focadinhos, e pilares, porque o primeiro contato se coloca sempre no lugar do seu potencial cliente. Quando você faz o primeiro contato, é difícil que no primeiro contato com a marca você consuma um conteúdo de 3 horas ou um post de 3.000 palavras, né? Uma coisa mais sucinta, e aí você pensa, pô, eu gostei do jeito que o negócio é feito, e aí talvez amanhã você vai consumir um conteúdo maior. Então, essa aqui é o princípio da estratégia de conteúdo, testar entre vídeo e post e escrito. Eu acredito que vídeo funcione melhor, mas o que é mais importante é a distribuição, né? Mas o que é a criação? A criação vai ocupar 30% do seu trabalho, a distribuição é mais importante. Então você tem que distribuir, fazer com que, por exemplo, esses conteúdos menores vão para os caras segmentados, pode ser no Facebook, no LinkedIn, até no Google, e o conteúdo maior só vai para os caras que consumiram o menor, porque senão você vai poder gerar visitas, mas não qualificadas. Então se você mandar o maior só para quem consumiu o menor, vai ter mais chance do cara consumir o maior, porque vai ser o segundo contato com a marca. E assim começa a estruturar o funil. Começa exatamente a estruturar o funil. Nesse caso, a landing page vai só para quem já passou pelo topo, né? Landing page, né, com a questão do... Bom, vamos lá, o que é a landing page? A landing page é um objetivo de criação de cadastros, né, em troca de alguma coisa, do e-book. Contato. Contato, exatamente. Então, se você tiver um blog com bastante visitas, já só colocando um pop-up de saída, o pop-up a tempo, você já vai ter entre 1 e 2% de conversão, sem oferecer nada, tá? Então, isso não vai pagar nada para isso, né? Você faz um trabalho de distribuição do seu conteúdo, do seu site, já vai ter isso. Se você fizer campanhas, por exemplo, no Facebook, também vai conseguir criar cadastro por R$2, R$3, enfim. E aí a sua estratégia vai ser como alimentar esse cadastro. Eu nunca fui muito convencido da questão do e-book, porque o e-book é uma coisa que todo mundo baixa, mas pouquíssimas pessoas leem. E isso, porque depende da qualidade de conteúdo. Não depende só disso. Depende disso sim, claro. E aí isso faz sentido quando o cara conhece você.
Então, entendeu? Aí, porque o cara baixa, Ele dá depois valor vou pra ler. sua marca. Entendeu? Mas isso ele deu valor antes de baixar o e-book. Então, já mandar o e-book como primeiro contato, eu não concordo, eu acho que está errado. É porque aquela coisa, eu baixo um dia vou ler, nunca vai ler. Por quê? Porque essa inflação de conteúdo à disposição não vai funcionar. Tem alguém que fala que um jeito legal de fazer isso seria cobrar pelo e-book. Um valor simbólico, R$ 1, mas você coloca um acento nisso. Não necessariamente vai ganhar, mas você ganha dinheiro, não vai faturar, mas você coloca um acento sobre isso. Então o e-book para mim faz sentido. A landing page, voltar à sua pergunta, faz sentido quando tiver quando não for o primeiro contato com a marca, segundo, terceiro contato, porque você sabe que o cara está interessado. Só que é muito importante saber que o seu trabalho não termina lá. O que eu vou fazer depois desse cadastro? Acho que isso é mais importante, tá? Não é muita geração de cadastro, acho. A geração de cadastro, você pode comprar cadastros. O ponto é o que eu vou fazer depois com esses cadastros. Depois desse cadastro, eu posso mandar ele para uma automação? Faz sentido isso? Isso faz sentido, quando a gente está gerando o cadastro, a gente está ainda na fase de marketing, né? A gente está já para inbound, né? Quando fala de landing page, a gente parte do outbound, ou seja, eu faço a prospecção ativa com essas plataformas. Aí quando a gente fala de landing page, está falando de inbound, ou seja, o cara, né, lembrando, coloca a landing page, Google e tal, aí o cara faz o primeiro contato com a marca. Ele cadastrou, se torna lead, que a gente fala. Mas ele ainda está no funil de marketing, né? Ainda não entrou na venda, então faz total sentido fazer essas automações isso de forma segmentada. O cara clicou aqui, então vai aparecer segmentação. Mostrou interesse por esse tipo de conteúdo, manda aparecer segmentação. Até quando? Até quando o cara ou mostrar interesse, eu quero falar com o seu consultor comercial, ou ele atingir uma nota de score, uma nota importante, aí você manda para o comercial, que por cima vai fazer um outbound, nesse caso, porque ele não está fazendo o primeiro contato ativo. E aí, nesse caso que vai no funil de venda, se torna SQL, o Smart Lead, dependendo do seu funil, aí já sai um pouquinho da automação pura. Né? Mas enquanto ele ficar na parte de marketing, só se cadastra, eu acho que faz sentido sim a automação total. Voltando um pouquinho para o negócio de indicação, quando eu coloco um depoimento no meu site, tenho ali uma avaliação na rede social, eu posso falar que isso seria um processo de digital de indicação? Sim, funciona? eu acho que o cara não vai fechar com você porque você tem um bom depoimento, mas é uma coisa muito importante. Na verdade, o ideal seria case, né? Em caso de falta de case, você coloca um depoimento, que é a melhor prova social de que o seu trabalho é bom é o seu cliente falando disso, não é você falando eu tenho um ótimo rendimento, bom resultado, o seu cliente falando disso. Então é ótimo colocar isso no site, no Google Maps, Google Meu Negócio, desculpa, e também na página do Facebook. Isso é muito importante. Só que também, de novo, isso ajuda, mas claramente uma indicação feita por alguém que conhece o cara, né, é uma ligação que cria uma intimidade mais direta. Então é uma coisa importante sim, mas eu acho que de per si sozinha ela não vai te fazer fechar o contrato. Gente, eu acho que tem muita coisa que vale a pena ser trabalhada nesse setor e muita coisa integrada, né, Dani? Então, se vocês precisam de ajuda, tem alguma dúvida em algum ponto aí do funil de vendas, entre em contato com a gente que a gente vai responder as perguntas aqui nos comentários mesmo. Mais algum conselho para resumir aqui, Dani? Um ganchinho que você deu aqui no final, essa questão da integração. Acho que a coisa mais importante para segmento de engenharia e, no geral, para B2B, e que uma coisa em que a gente está pautando muito é exatamente essa coisa da integração, que eu acredito seja até o nosso diferencial, essa coisa da integração entre inbound e outbound. A gente tem um fluxograma que começa do outbound, e aí chega um negócio, se acontecer isso, então vai para inbound, e aí quando vai para inbound, se acontecer nesse negócio, por exemplo, lead scoring vai para outbound. Então, essa questão da integração de inbound com outbound é que é o grande diferencial hoje em dia para fazer um trabalho com o objetivo de aquisição de novos clientes. Bem legal. Gente, qualquer dúvida, não esqueçam, entre em contato com a gente. Até a próxima! Tchau!